Hey, a pessoa que é Gaia e os personagens mais insuportáveis de Demon Slayer. Vamos nesse vídeo conversar sobre insuportabilidade, chatice e irritação causada por personagens de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. E tem muita coisa. Tem alguns personagens que impedem essa série de alcançar patamares maiores. Estou aqui com Sirius. Ó, pessoas, aqueles filhos, e o pior que na briga entre esses top 3 não dá nem pra torcer pra briga, que deve ser insuportável. É. Então, nós estamos pensando em fazer um vídeo de tier list que vai ser sobre todos os personagens, mas aqui nós queremos focar em alguns e problemas gerais de Demon Slayer. Vamos fazer um vídeo relatando os problemas gerais no total de Demon Slayer, mas esse é um deles. Personagens insuportáveis. Porque Demon Slayer, isso é uma coisa curiosa, ele começa muito pé no chão, muito mais realista, mostrando a realidade do Japão no seu processo de industrialização, início do século XX, a tradição e tal. Os primeiros batalhas são muito pé no chão, o treinamento do Tanjiro é muito pé no chão, os personagens são muito realistas, os fantasminhas que aparecem logo no começo, a relação com o mestre dele, até o mestre dele, o carinha da máscara, que eu esqueci o nome dele, o forjador, ele se torna muito mais babaca quando a série vai avançando, isso fica muito mais caricaturesco. E a grande questão é essa: em determinado momento, mais ou menos depois da primeira batalha contra o carinha do tambor, o demônio do tambor, nós vemos uma transformação. Não, antes do carinha do tambor, depois do teste. Zenitsu, ele é radical. Zenitsu é quem começa a enterrar a sanidade. Que exatamente, Zenitsu aparece no monstro do tambor. Então é no arco do tambor, que foi episódio 12 mais ou menos, é que há essa mudança. E aí a gente pode especular por que essa mudança pode ser um pedido do próprio editorial, do mangá, os diretores que ficam adentrando na história da autora. Pode ser que ela viu que ela não estava vendendo tanto, ela teve que colocar algumas coisas, porque o que acontece, que a gente tem sempre que pensar, é que é uma realidade muito cruel, a de mangaka. Você tem que vender, e é muito difícil vender. Para isso você tem que ter os tropes, você tem que bajular a galera, tem que fazer o lugar comum, senão você não vende. Então é possível que ela tenha mudado, falou, olha, não tá funcionando, não tá rolando, vamos botar aqueles personagens, vamos mudar essas coisas, porque é muito óbvio. Literalmente uma virada de chave, e os personagens e o mundo fica muito mais cômico, caricaturesco, perde o aspecto mais realista, tradicional, e os personagens ficam de tal forma que parece que são moleques de 2020, 2025 nas ruas de Tóquio falando yo, 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 yo! Tipo, é muito estranho, é muito surreal, é muito bizarro. Mas é o que acontece. E eles têm traços de personalidade que são intragáveis. Que são gritar sem parar, brigar com todo mundo ao ponto de ser absurdo, que é tipo, ninguém iria aceitá-los. Eles iam botar uma bala na cabeça deles, iam fazer qualquer coisa. A polícia ia parar eles por desacato ao bem comum, especialmente no Japão, logo pós-feudal. É surreal. O moleque fica sempre sem camisa e com máscara de porco. Inosuke. Deus do céu, isso eu tenho quase certeza que seria proibido no Japão, nessa época. Tipo, você não pode andar assim, sem camisa e com cara de porco. Tá louco? Ele ia ser preso, ele ia ser qualquer coisa. Então, tipo, é um nível de absurdo e chatice que beira o inacreditável. E aqui nós vamos falar, no geral, sobre esses traços. Antes da gente chegar pro top 3, que já vamos dando spoiler, que é Zenitsu, Inosuke e o Muzai, que são os personagens mais chatos e insuportáveis da série. Vamos falar de menções honrosas e outras coisas, dessas caricaturizações exageradas. Tudo fica meio que piadesco. Você tem, eu já até esqueci, mas que são aquelas luas falsas. Quem é aquele carinha que aparece que... qual era o nome? Porque antes das aranhas, quem era? Você lembra? Sirius? Teve aquele cara dos vetores e da menina lá daquela bola tradicional japonesa. Isso. Aí já começou a ficar caricaturesco, porque
Tem aquela coisa que o cara que ficou falando, dizendo que a Nezuko, a irmã dele, não era bonita. Ele falou, ela é a beleza de não sei dos que. E o Inosuke e o Zenitsu sendo super chato. Já começou aí, sendo escrotos com os donos da casa. E não sei o que. É um bando de pataquada que isso não rola no Japão feudal. Mas aí, nós temos os Hashira, que a gente até fez um vídeo longo sobre os Hashira. Você quer resumir aí rapidamente sobre a questão dos Hashira? São extremamente mal apresentados e quando dá um mínimo de fala pra eles são personagens decentes. É uma pena que foram muito mal apresentados com um pedaço de papelão. Isso. Eles são super caricaturas. Cada Hashira, quando eles aparecem, são super babacas. O cara do fogo, ele quer matar todo mundo. O fortão fala Flash, Flash, Flash! O cara da cobra é chato, mas ele continua chato pra sempre também. Enfim, é a pior característica de cada um deles. Depois eles ainda continuam cômicos, mas menos. Mas no futuro, por exemplo, até o cara fortão que tem 3 esposas, ele aparece, quando ele reaparece no ano, ele aparece pegando as mulheres lá, querendo levar não combatentes pro campo de batalha e batendo na bunda delas. É tipo, que besteira que eu tô vendo. E depois ele vira um dos personagens mais legais da série. E compreensíveis. E pró-femininos e tal. E tipo, o que foi aqueles 5 minutos de peido mental que você tava tendo ali? Ele teve uma diarreia mental no meio dali, virou um bosta. E depois voltou a ser gente. Então, esse é um dos grandes problemas. Todos os personagens oscilam entre serem a encarnação da babaquice estúpida e serem minimamente razoáveis. Só que tem alguns que nunca se salvam. E esses 3 têm nome. Inosuke, Zenitsu e Muzai. O vilão da série, o Michael Jackson. O Muzan. O vilão da série. Inosuke, o Homem Javali. E Zenitsu, o monstro. O loiro que grita. O quê? O loiro que grita. O loiro gritalhão. Também conhecido como... Qual é o nome daquele idiota insuportável de Boku no Hero, das bolas na cabeça? Bebê? Caramba, esqueci. Esqueceu? Vou até pausar, tem que ver o nome dele. O nome do maluco de Boku no Hero é Mineta. Basicamente ele é um Mineta piorado. Não sei, ele é outro tipo de Mineta, que o Mineta é muito aliciador, babaca. O Mineta é sexualmente agressivo. Esse é o grita. Esse é o problema. Um é socialmente agressivo, outro é socialmente repulsivo. Eles são as duas faces de uma mesma moeda. Então, vamos começar por Inosuke. Porque eu acho ele o menos pior, mas você acha ele o primeiro, né? Sim, eu acho que ele é pior. Ele é pior que o Zenitsu. Porque... Não, primeiro vamos antes de falar dos dois. O Muzai, ou Muzan, tanto faz. Ele é pior ou melhor que os dois? Ele é melhor. Ele me ofende menos. Sim. Eu só acho ele uma pessoa merda. Tipo, ele é um dos vilões mais bosta, mais pedo mole que eu já vi na minha vida. Eu não acho ele ameaçador. Eu não acho ele uma motivação interessante. Eu não consigo comprar ele. Eu simplesmente não consigo comprar ele como vilão. Sim. Ele foi pra ser, como esse cara é foda. Tipo, não, ele só é merda. Sim. Esse é um grande incel merda. O problema do Muzai é que ele é só um nada. Ele é muito chato, ele é muito mal feito, muito mal escrito. Ele não... Mas isso é um vídeo específico pra gente falar do Muzai. Mas ele não ativamente assistir o Muzai, você fica com vontade de desligar a série. Só fala, que cara babaca. Que tipo, Mas o Zenitsu e o Inosuke, você arranha a sua sanidade. Dá vontade de você não mais assistir Kimetsu. Eu quase parei de assistir quando apareceu o Zenitsu. Eu parei de assistir quando surgiram os Hashira. Porque eu achei, literalmente mais de 9 Zenitsus. Eu me recuso a ter mais de 9 Zenitsus. Essa série vai ser a série dos Zenitsus. Então, tipo, vamos lá. Então, o Big Two. O top 2. Vamos pro Inosuke. E aí depois vamos pro Zenitsu. Inosuke, ele é um garoto do mato. E ele é literalmente a encarnação do espírito do javali, que é a ideia de alguém que é brigão, gritalhão, sempre competitivo. Ele é literalmente o zodíaco do javali. Por que pra mim ele não é tão ruim? Enquanto personagem ele faz sentido. Ele é um maluco no meio do mato, que quase não teve interação, cresceu lutando e vencendo as forças da natureza e as feras e as bestas. E ele agora ele é um Mowgli da vida. Ele é um Tarzan. E aí ele foi trazido pra sociedade e ele é um bostão.
E, tipo, eu acho interessante ver como, porque faz sentido e é interessante ver as dificuldades dele de socializar e tal. E ele tem momentos maravilhosos de personagem, que é quando ele se mostra não ser forte o suficiente. Que toda a vida dele se baseia em ser forte, um animal, e vencer, e não sei o quê. Mas ele tem momentos de quebra de espírito, na questão das aranhas, ele fica um tempão meio que deprimido, sem fazer nada, até que ele se supera e vai mais forte. E aí depois ele tem momentos quando ele tá até no bairro do entretenimento, que ele tá pra morrer e fala, pra que foi todo esse treinamento que eu fiz? Eu sou um merda e não sei o quê. Então, dá pra ver uma realidade psicológica, emocional muito grande dentro dele, que ele tem muita dificuldade de expressar, porque ele não sabe expressar, que ele viveu no mato. Ele não é um Beorn com grande intimidade. Uma piada que zero pessoas vai entender, não me importa. Pessoas negativas vão entender isso. E aí, então é muito bonito. Ele tem um nível psicológico muito mais denso do que aparenta na superfície. É muito bonito. É interessante ver essas interações e você percebendo que no Garoto do Mato ele é quase como um Oni clássico, que ele é definido pela força e a relação dele competitiva. Isso é muito interessante. Eu aceito ele. Ele faz sentido e é interessante ver como ele se organiza no mundo em função disso. É interessante ver as crises emocionais dele, como ele as supera. Então eu acho ele um ótimo personagem. Então essa é a minha defesa de Nosuke. Então, eu entendo o drama dele, mas a forma como é executada, meu Deus do céu. Eu não consigo suportar. Eu assisti tudo dublado. Tudo dublado PTBR. Uau, eu não sei. Eu não sei. Eu vi em japonês e em inglês, mas não BR. A dublagem é muito boa. A dublagem é muito boa, mas a voz do Inosuke, ela é de um timbre perfeito para deixar intragável. Porque ela é levemente arranhada. E quando ele começa a gritar, ele parece uma tia de 60 anos de idade que passou a vida toda fumando e tá brigando com você. Ok. É que eu acho que eu não sei. Ele tem uma voz muito arranhada. Isso por si já é um demérito que me incomoda um pouco mais. Mas para além disso, a briga dele, eu acho muito idiota em alguns momentos. É do tipo, ninguém está falando nada, mas ele, vamos brigar. Mas, tipo, não, realmente, no começo ele é implacável, ele é insuportável, depois ele para. Sim, ele melhora. Depois ele avança bastante. Mas é isso, o começo dele foi tão implacavelmente chato. Ele começa a melhorar um pouquinho depois das aranhas. Zenitsu também. A gente também começa a ficar minimamente humano depois das aranhas. Mas, diferente de Zenitsu, ele está sempre ligado no 220. Ele tem os momentos de depressão dele, mas são tão rápidos em comparação. Porque o Zenitsu, ele ainda diminui o tom quando ele está falando com a Nezuko. Ele diminui o tom quando ele tá falando com as garotas. O Inosuke não, ele simplesmente vai, ele está sempre no modo full putaço. Ele brigando com a daquela estalagem lá. Tipo, eu entendi a primeira e a segunda vez que fizeram piada. A 15ª já estava chato. É que é isso, enquanto personagem, pra mim, ele faz todo sentido. Eu acho muito interessante ver as disputas. Ele não me atrapalha, eu não tenho problema com a voz dele, mas não vi em português. E a voz dele em inglês é engraçada, ele é o Muscle Man. Muscle Man! De Regular Show. Lembra dele? Ah, sim! Here, my mom! Tipo, é muito engraçado, ele fica... Yeah! Eu rio muito, tipo... Yeah, those girls don't know what they're doing! Tipo... É muito idiota. Eu acho que cai muito bem no Inosuke. Parece um grande paçoca. É muito bom. E aí, ele tem isso. E... no começo ele é muito mais intragável, mas depois... E eu acho que é um grande arco dele, porque ele quase morre, perde toda a esperança que ele tem na força dele, e vira uma pessoa aceitar. Tipo... Ele ainda é um garoto do mato. É muito interessante porque, enquanto personagem, faz completo sentido. Então, eu não tenho tanto problema com o Inosuke, especialmente após as aranhas. Zenitsu, eu não sei onde você viu essa mudança. Tipo, o Zenitsu, ele é intragável. Pra mim, ele é o top 1. O Zenitsu,
E quando ele tá dormindo, quando ele tá no modo paladino dele, ele é um dos meus personagens favoritos. Ele é maravilhoso. E, tipo, é muito doloroso ver Zenitsu legal e Zenitsu... Porque o grande problema de Zenitsu é... Ele está sempre chorando e reclamando ou pagando de fodão pras garotas. E isso é intragável. O pagando de fodão eu compreenderia, porque... ok, isso faz sentido até pro personagem e tal. Mas ele... O nível de gritalhosidade dele não existe. Não faz sentido nem pro personagem. Porque ele grita e gritalhoa até na frente das garotas. Ele não faz sentido enquanto personagem. Ele é covarde demais. Ele, não é... ele tem dois traços impossíveis. Ele é covarde e preguiçoso demais. Ao ponto que ele não teria como ser nada. Nem... Nada. Ele tem dois traços inaceitáveis na sociedade japonesa. E ele só é empurrado pra frente porque ele é um dos personagens principais. Ele não tem como existir como personagem nesse mundo. Ele não é engraçado. Ele só grita. Tipo, ele passou em torno de 4 minutos somados entre os episódios, dizendo que ele não queria tomar um remédio, e gritando, e empurrando as pessoas. E aí ele foi agora para uma missão, e aí quando corta para ele tá gritando que não quer ir pra missão. E aí quando corta, ele tá gritando porque ele tá com medo, não quer fugir. Cadê a Nezuko? Ele não tá com medo, ele quer fugir. Cadê a Nezuko? Ele tá com medo, ele quer fugir. Ele não é nada, ele é insuportável. Eu gosto se ele fosse covarde, mas ainda quisesse lutar, ou se ele fosse covarde, mas não fosse começar a gritar, ele parece que veio de outro anime, de tão absurdamente ridículo que ele é. Ele parece que vem de episódios filler nem de Naruto. Naruto não é assim, mas de One Piece. Ele parece um personagem mais caricaturesco. Ele literalmente você poderia tirar ele e botar em One Piece. De tão caricaturesco que ele é. É um absurdo. Ele é ridículo. E ele tem traços que são muito impalatáveis. Ele não é uma boa pessoa. Ele só é bom porque ele quer pegar a garota. Ele só é bom quando ele tá na forma paladina dele e dormindo. Que ele realmente é uma boa pessoa. Então, tipo, eu espero que o arco de personagem dele seja ele perceber e trazer à tona esse lado dele, não sei o que, mas diferente do Inosuke, que tem toda uma viagem psicológica, a gente vê todas as questões, ele não tem viagem psicológica, ele não tem nada, ele não tem crescimento. Ele não tem nada. Nada. Tipo, se fosse toda uma questão que já teve até aquele episódio do trem, do trem com os sonhos, era o momento perfeito pra dizer que, na verdade, nos meus sonhos eu me imagino como um cara foda, mas na verdade todo mundo sempre me chamou de um bostão, eu sei que eu nunca vou dar em nada, e é um sistema de complexo de inferioridade, seria interessante trabalhar isso, mas não, ele é um merda, ele não é nada. Ele é literalmente outra pessoa, não tem explicação de por que ele vira um fodão nos sonhos, porque ele não se imagina assim. Se fosse um complexo de inferioridade que ele tá tentando construir, isso seria interessante, eu aceitaria ele como personagem, mas o personagem dele não faz nem sentido. É aquela proposta nas exatas que você não tá nem errado. O personagem dele não faz nem sentido. Esse é o problema do Zenitsu. E é por isso que pra mim ele é o pior personagem, e até hoje quando ele aparece na série, eu não tanco o Zenitsu. Tipo, no bairro do entretenimento deu pra ver que ele tá tentando crescer e tal. E isso é interessante, dá pra ver um mínimo de crescimento. O grande problema é que ainda não há uma explicação emocional interna pra ele ter esse lado paladino. Porque em nenhum momento, enquanto que no Inosuke nós já vimos a briga interna, a tristeza, a dificuldade dele, o medo, e ele confrontar sua depressão. Tudo isso que eu achei lindíssimo, muito bem feito, muito bem trabalhado, mas ele não tem nada. É tipo, não, quando ele dorme ele fica foda. Baixa um espírito, baixa um oi, boioiô, e aí vem ele vira um deus da guerra. Ele vira o Yugi. É literalmente, desce um outro espírito dele. A voz dele fica mais grave até. Tipo, Kaiba, agora eu vou usar a respiração da eletricidade. É só isso que acontece. É literalmente, eu aceitaria se dissesse que na verdade tem duas almas no corpo. E tem um fantasma, e tem a alma covarde, e não sei o que, porque na verdade ele era gêmeos, e um gêmeo morreu e a alma entrou no corpo, e puxa aqui Shaman King, e é isso aí. É isso. É essa a explicação de Zenitsu. Pra mim faz sentido. Você tem alguma coisa a adendar para Zenitsu? Não, acho que realmente
É isso. Tipo, é porque que eu falei, minhas memórias estão misturadas de todos os momentos da história, do anime, do mangá. É. Perto do final ele fica um pouco minimamente decente, mas também é bem do nada, tipo, agora eu sou uma pessoa melhor. Eu resolvi que hoje eu vou ser melhor. Levemente melhor, não é muito não, é só um pouquinho. Hoje eu resolvi que eu vou ser 15% melhor. Que tal 20? Não. 15. 15%. Pra ter eu não pago tanto de imposto. 15%. Só 15% da minha taxa emocional. Então é isso. Os personagens mais suportáveis de Demon Slayer e é um dos grandes problemas da série. Mais alguma coisa a adicionar, Ciris? Acho que não. Então é isso. Até a próxima, pessoal, que foi Gagaia. Falou. Pois.